Como se define a sexualidade feminina na atualidade? Que novas possibilidades de subjetivação são criadas em um contexto de maior liberdade sexual para as mulheres? A sexualidade feminina está em pauta no Café Filosófico. O programa de hoje apresenta duas perspectivas sobre o assunto. O psicanalista Thales Absaber trata da política sexual do feminino e a médica e psicóloga Carmita Abdo analisa o comportamento e o ciclo sexual das mulheres no mundo contemporâneo. Essa noção, assim, ela tem origem no feminismo, né? No feminismo como exercício teórico continuado, não é? Que foi muito forte nos Estados Unidos e na Europa, nos anos 50, 60, 70, não é? E que está em baixa, não é? Embora frutos desse trabalho político e teórico estejam por todos os lados, não é? As conquistas mais significativas do movimento feminista vieram ao longo do século XX, como, por exemplo, o direito de voto e a criação de leis contra a discriminação sexual. Entretanto, nós podemos encontrar registros de tentativas de emancipação das mulheres em épocas remotas. Na antiguidade, os movimentos femininos já eram temidos pelos homens. Na Roma Antiga, o cônsul Catão, diante de uma revolta organizada pelas mulheres no Fórum da Cidade, aconselhou os cidadãos que resistissem. Se elas vencerem agora, o que não vão tentar? Assim que passarem a ser iguais a vocês, elas terão se tornado superiores a vocês. Estou pensando, quando eu falo em política sexual do feminino, não é? Num teatro libidinal social, não é? No lugar constituído, não é? Em que a mulher é concebida como objeto de uma trama que ela desconhece, mas que a posiciona, não é? E a posiciona essencialmente para o lugar do homem, não é? Essa era a grande denúncia feminista clássica, não é? Que o desenho, que a simbologia, que as texturas estéticas e políticas da mulher tinham uma fonte interessada, tinham um narrador implicado, não é? Nas formas sociais de conceber a mulher. E daí nós podemos conceber uma política sexual que seria o trabalho, não é? De conceber essas próprias formas, né? De reconhecer, não é? Que os lugares sociais desenhados para a mulher não são a natureza do corpo, do desejo, do espírito, né? Mas são tramas específicas que têm jogos específicos e resultados específicos. Muitas vezes, do ponto de vista das femininas, a gente pode lembrar rapidamente do rápido processo que o século XX conheceu de transformação na sexualidade feminina e no lugar da mulher no mundo, não é? Quer dizer, é um processo da modernidade, essa autonomização do feminino como uma entidade que demanda alguma coisa própria em relação à cultura patriarcal, centrada no poder produtivo dos homens, não é? Então, a gente pode lembrar a luta pelos direitos civis, né? Pelos direitos políticos, não é? Que é uma coisa que tem origem no século XIX. A luta posterior, já no século XX, por acesso aos espaços de trabalho, que é sempre incompleta, não é? Depois, o processo de emancipação sexual, não é? Que tem talvez dois momentos, não é? Um ideológico no começo do século XX, que é ligado aos movimentos modernistas e socialistas, não é? Quando a mulher passa a ser dona do seu desejo, e isso já não, para essas pessoas já não tinha mais uma regulação tradicional de caráter religioso, não é? E finalmente, quer dizer, obviamente, como todo mundo sabe, né, com o advento massivo da tecnologia do corpo, da pílula anticoncepcional a partir dos anos 60, numa escala de massa, né,
se dá a emancipação sexual feminina. Quer dizer, a mulher não mais está, a sexualidade e o desejo feminino não mais está conectada vitalmente à questão de ser mãe e à questão de sustentar uma família, não é? Quer dizer, de ser a estrutura central de uma família, não é? São transformações fantásticas, né? Aceleradas, né? Que abrem um campo de experimentação emocional muito novo, né? Para todo mundo, não é? Essa história continua, quer dizer, essa história da autonomização do desejo feminino, vamos dizer assim, né? Já nos anos 70 e 80, com as novas tecnologias do lar, não é? Eu acho que o forno de micro-ondas é uma das invenções mais importantes, né, do século XX, não é? Não só porque tirou a mulher do fogão, não é? O forno de micro-ondas e tudo que está ao redor aí, né, dessa possibilidade de produzir o alimento de modo industrial e rápido e liberto, não só porque tirou a mulher do fogão, mas também porque liberou o homem de ter que casar com uma mulher, né? A partir do forno de micro-ondas, né? Todo mundo se sustenta sozinho, né? Quer dizer, são tecnologias, são produções da técnica que intervêm nas práticas sociais. As mulheres conquistaram novos espaços na sociedade e, junto à transformação do lugar social da mulher, verifica-se hoje uma maior abertura no campo da experimentação sexual feminina. No próximo bloco, veremos que práticas sexuais surgem nesse momento de transformação da sexualidade feminina. O acesso a postos de trabalho antes restritos aos homens e a emancipação sexual podem ser consideradas importantes conquistas para a política sexual feminina. Mas de que modo essas conquistas são apropriadas pelas mulheres e contribuem para a transformação da sexualidade feminina? Houve muita experimentação sexual nos anos 60 e 70, não é? Mas era, como a gente sabe, aquilo estava marcado por um índice de erótico, contracultural, de transformação ampla da vida social, que não se realizou. Isso é diferente hoje. A experimentação sexual de hoje é de outra natureza, né? Não participa da ilusão de uma transformação global do mundo. A gente sabe disso, né? Ela é uma experimentação limitada ao próprio sujeito, à própria vida, né? E é um enigma para quem vive, não é? Essa possibilidade que se coloca hoje para as mulheres de terem, antes do casamento, ou paralelamente ao casamento, quer dizer, como projeto de existência, uma vida sexual poligâmica, né? Para usar um conceito assim, quer dizer, as mulheres podem ter muitos parceiros antes de escolher um parceiro, se é que elas querem escolher um parceiro para um outro tipo de compromisso e para um outro tipo de jornada. A questão é o que isso coloca, como possibilidade de subjetivação, como possibilidade de compreensão de si, do mundo, do outro, do amor, não é? E é isso que eu vejo, né? As meninas de 28 anos, em geral, mais ou menos nessa idade, se perguntando, não é? Porque é mais ou menos nessa idade que elas já beijaram bastante, já transaram bastante, e já não sabem se querem continuar beijando, se querem continuar transando, se querem casar. Mas o que é casar, não é? Num panorama como esse, não é? Algumas mulheres colocam essa questão de forma muito radical. Isso eu acho interessante, né? É um pensamento que vem a partir dessas condições sociológicas, né? Começa a surgir uma ideia diferente sobre o que pode ser mulher, o que pode ser casamento, o que pode ser desejo. A questão da renda, do aumento da renda do trabalho da mulher, é uma questão central nesse deslocamento todo, não é? O fato de que a mulher pode sozinha sustentar sua existência é também alguma coisa muito nova,
Então, tem condições mesmo para que essa posição que eu vou um pouco, dessa discussão que eu vou um pouco trazer aqui, que eu vejo acontecer com meninas, possa existir. Não é em qualquer lugar, não é em qualquer classe. São meninas que vêm fazer psicanálise comigo, lá em São Paulo, em geral, em condições de sustentar uma experiência dessa sob todos os aspectos, né? Emocional, grana, tudo. Quais seriam as posições possíveis, subjetivas, né? Vamos dizer assim, diante desse potencial erótico poligâmico, não é? E a sua tensão com a tradição histórica do casamento, que continua hegemônica, que continua sendo o discurso oficial, que continua sendo o objeto do desejo, né? Mas não para todas, né? Algumas mulheres, por causa dessa ordem nova de coisas, têm dúvidas sobre isso, né? Ao mesmo tempo sabendo dos limites e das angústias que o casamento implica, né? Então, essas práticas sexuais plurais e livres, não é? Elas podem colocar o quê para essas pessoas, para essas moças que vivem isso, não é? Eu acho que tem algumas possibilidades de posições de fantasia e de produção subjetiva diante disso. Uma possível é uma situação regressiva, não é? Uma situação de degradação do self. Quando essas práticas são compensatórias de um outro desejo que não pode se realizar, não é? E, então, elas são adaptativas, não é? E são comportamentais, não é? De fato, as pessoas que estão lá beijando e transando não estão lá, não é? E aquilo de algum modo, é contra elas mesmas, né? Essa é uma posição possível, né? Essa posição pode levar a uma degradação, não é? Rancorosa, não é? Auto-rancorosa, né? Um ódio contra si mesmo, não é? E uma perda do sentido do valor do eu e do outro e do amor, né? É a posição mais triste. Outra posição é a posição de uma busca automática e constante de um retorno à ordem, né? Essas moças que estão beijando e transando, na verdade, querem se casar o mais rápido possível. Isso é também uma posição comum, não é? Quer dizer, em cada uma dessas atos há esperança de um resgate da estrutura tradicional da vida social. Do meu ponto de vista, se há algum potencial crítico nisso tudo, e eu acho que há, não é? Essa posição desperdiça, não é? O valor produtivo, né? Da experiência sexual livre. Essas duas formas de submissão que eu falei, não é? O ódio contra si mesma, né? Que pode estar muito presente nessas práticas, não é? E o não aprendizado de nenhuma ordem com essa sua própria vida, não é? Que no fim das contas deságua na mesma estrutura anterior, não é? Eu acho que elas são um pouco de submissas, né? E não configuram liberdade. Um outro trabalho possível, não é? É um trabalho de diferenciação nessa própria experiência das formas sociais, né, existentes, né? Um trabalho em que se retira dessa experiência pensamentos e uma nova posição em relação à própria vida e ao próprio mundo. A partir da experiência viva e do contato com o outro, né? E as formas parciais, né, desse contato, se produz um processo crítico, criativo, erótico e civilizado, né? Isso parece ser muito sublime, não é? Mas eu garanto para vocês que eu vejo umas meninas tentando fazer isso, né? Tentando tirar dessa situação, dessa possibilidade, desse potencial, todo um campo de pensamento e de posicionamento em relação
a essa política sexual do feminino, quer dizer, se constituir como sujeitos desse processo. Enquanto sua boca passeava pela evolução da energia cósmica, seus olhos hipnotizavam-se, bem como toda a sua alma, num ponto qualquer entre meus seios, e a energia cósmica ia e vinha, subia e descia, jamais se perdia, uma vez que o verdadeiro objeto daquele papo estéril permanecia fora de alcance. Eu me sentia como uma criança birrenta que não quer dormir, ou um animal relutante em cair na armadilha. No fundo, estava querendo ver até onde ia o meu fascínio, e eu sei onde vai o meu fascínio com o poeta. Sabe-se lá. É um texto muito bonito, porque então a gente vê os dois movimentos, né? O movimento da regressão, da angústia, da agressividade que isso tudo tem, dos aspectos regressivos e violentos, não é? E a gente vê o trabalho, não é? O trabalho crítico, propriamente, de se posicionar para além dessas próprias práticas ambíguas, do ponto de vista dessa escritora. A mulher não necessita mais da forma casamento necessariamente, não é? Como forma de estar no mundo, não é? A crítica à forma ao casamento é também uma crítica à necessidade socialmente determinada de ter um filho, não é? No momento mais radical, essas mulheres também dizem que não necessitam ter um filho, não é? Essa é uma questão muito nova na consciência, mas isso a gente verifica com todas as quedas de natalidade nos países desenvolvidos, não é? Intensas, né? A gente tem governos fazendo campanha para que as mulheres engravidem e tenham filhos, quer dizer, isso também é estatisticamente relevante, não é? E talvez o ponto mais radical dessas possibilidades, essas moças criticam, junto com a forma casamento, a ordem monogâmica. De fato, elas pensam que é possível uma relação amorosa, não é? Que seja erótica e significativa, não é? Mas que não implique casamento, filho e monogamia, né? E isso, essa posição exige muito, não é? Do psiquismo dos homens que podem se relacionar com essas mulheres, né? Que ainda têm apego, não é? Aos seus antigos privilégios e às suas antigas prerrogativas, né? De quem nomeava o lugar do desejo da mulher, não é? Então, eu tenho certeza que isso é muito pouca gente que pode se colocar numa posição como essa e pesquisar uma posição como essa, né? Uma posição existencial como essa, mas essas moças têm a vantagem dupla de dizer, bom, essa é uma posição verdadeira, tem aqui a vantagem da verdade, a verdade dá uma força para as coisas, né? A verdade, por exemplo, de que o desejo não cabe no casamento. E que essa verdade todo mundo sabe, mas aí o que vai acontecer? A mulher vai ser submetida no seu desejo e o homem vai ter o espaço perverso da dupla moral de todo o casamento, né? O homem pode, mas a mulher não, né? Então, elas ultrapassam esse plano, né? E pensam, o desejo não cabe no casamento, eu quero um casamento em que o desejo caiba, né? E aí, segundo essas moças, isso implica também uma transformação erótica muito grande. Na própria vida erótica de uma relação amorosa e com a vida, né? Isso também libera forças libidinais desconhecidas, né? Uma posição simbólica como essa, né? Provavelmente deve ser muito pouca gente que pensa assim, mas é um pensamento muito interessante pela força que ele porta de transformação, não é? A ponto de eu vir aqui falar para vocês, né, que isso existe.
A criação de novas posições simbólicas e o aparecimento de uma nova mulher lançam algumas questões, gerando dúvidas, expectativas e pressões, não apenas nas mulheres, como também aos homens. No próximo bloco, a médica e psicóloga Carmita Abdo analisa como essas questões se refletem no comportamento sexual feminino e masculino. Como se caracteriza o comportamento sexual das mulheres nos dias de hoje? Quais são as diferenças entre os ciclos sexuais femininos e masculinos? A médica e psicóloga Carmita Abdo apresenta as mudanças no comportamento sexual feminino e os encontros e desencontros na tradicional guerra dos sexos, aprofundados pelos desafios do mundo contemporâneo. Eu gostaria de começar a minha fala dizendo para vocês que nas últimas 4 décadas, a mulher diminuiu em 5 anos a idade de iniciação sexual. Então, por volta dos 22 anos, quem tem hoje 60 anos de idade, iniciava a vida sexual. E ao longo desses 40 anos, essa idade foi diminuindo a ponto de que hoje, garotas e rapazes brasileiros começam por volta de 16, 15, 16 anos, esse contato de sexo completo, sexo com penetração. O casamento, em contrapartida, está sendo cada vez mais protelado. Então, pensa um pouquinho, nós vamos começar a viver, né, gerações que vão ter múltiplos parceiros antes do casamento e, além de múltiplos parceiros, anos e anos de vida sexual bastante diversificada, porque cada parceiro vai trazer um tipo de experiência para a mulher, ou cada parceira vai trazer um tipo de experiência para o rapaz, e com isso, né, o casamento vai se tornando cada vez mais uma condição que fica reservada àqueles que resolvem, então, ter filhos, resolvem, então, constituir uma família. O sexo, ao longo da história da humanidade, vai vivendo épocas de abertura e de fechamento conforme os eventos correlatos a ele. Então, por exemplo, surge a pílula, abertura, aparece a AIDS, fechamento. Então, são ciclos que se sucedem e parece que para manter o sexo um pouco sob controle. A impressão que eu acabo tendo é que esses ciclos querem, né, nos dizer que temos que chegar em determinado ponto e aí refletir e pensar o que está sendo feito dessa nossa condição. Nós somos o único ser vivo, né, que se relaciona sem cio. Os animais têm cio. O que significa? Eles têm freio na sua sexualidade. O ser humano tem na cultura o seu freio, o limite para a sua sexualidade, senão ela pode acontecer a qualquer hora, em qualquer lugar, no meio da rua. Nós não vamos ser puritanos, mas a verdade é que o sexo, né, é uma situação de intimidade, é uma situação de exposição, é uma situação de muita exposição daquilo que você, às vezes, quer mostrar, mas também daquilo que, às vezes, você não quer mostrar. E nas baladas de hoje em dia, né, o que nós temos observado é realmente desejo, sexo e tchau. Eu recebo no consultório o resultado dessa situação, né? E como é esse resultado? Muitas vezes as pessoas jovens, já descrentes de que vão conseguir um relacionamento com compromisso, um relacionamento com realmente troca, cumplicidade, porque antecipando ao conhecimento mútuo, antecipando a intimidade crescente, ocorreu o sexo. Às vezes sem que as pessoas soubessem sequer o nome de uma da outra. Esse desprendimento, com certeza, leva a uma sensação de muita frustração para muitas dessas moças que vão ao consultório comentando que estão indo além daquilo que conseguem vivenciar de fato, que para elas é muito doloroso viver, às vezes, até uma situação de apaixonamento
mesmo tendo segurado para que isso não acontecesse, e não ter sequer esperança de serem correspondidas. Eu não quero também dizer que só as moças sofrem, né? O contrário também acontece. Uma situação que tem acontecido muito frequentemente, todo mundo me pergunta, por que os rapazes usam essas substâncias para ereção se eles são jovens e eles mantêm, né, o pênis ereto independente da medicação? Não precisaria. Bom, primeiro que acho que nunca, né, nessa sociedade ocidental, o homem teve que mostrar o seu desempenho, né, com tanta urgência, porque ele acaba tendo que ter 2, 3, 4, 5 relações sexuais numa mesma noite, né, numa mesma noite. E nós temos um ciclo de resposta sexual composto de desejo, o desejo cresce e vai se tornando excitação, a excitação cresce e, se tudo correr bem, não houver um bloqueio, ocorre o orgasmo, a partir do que toda aquela mudança que o corpo sofreu, batimentos cardíacos acelerados, respiração ofegante, né? A face vai ficando mais avermelhada, os pelos em ereção, tudo isso, e a ereção do pênis também para os rapazes e a lubrificação para as moças, tudo isso, depois do orgasmo atingido, vai, pouco a pouco, passando por um processo de recrudescimento, e esse é o chamado período refratário. Esse período refratário é o tempo que cada um de nós necessita para desejar de novo fazer sexo. Então, né, alguns necessitam de meia hora e já querem de novo. Outros necessitam de um dia, outros 2, 3 dias, e há aqueles que um mês de período refratário, 2 anos, né? Aí varia muito de pessoa para pessoa. Mas esses rapazes acabam cobrando de si um período refratário muito pequeno. E o medicamento que causa ereção tem também uma função de manter essa refratariedade pequena. Então, logo ele está pronto para o próximo ato sexual. E é isso que ele busca, usando a medicação. Ele precisa impressionar a sua parceira, que como ela tem essa disponibilidade de parcerias, ela é uma mulher diferente daquela que ao longo da vida conheceu um único homem, quem sabe, com muita sorte, 2, né? E excepcionalmente 3, né? Mas essa garota com quem ele faz sexo, ela tem know-how. E aí, imaginou se ele não apresentar a sua performance, ele vai ser comparado. Já chega que ele não acredita muito que o tamanho do pênis dele seja lá, essas coisas, né? Então, se não tem tamanho, que tem a competência. E ele, então, isso é ele pensando. Mal sabe ele que ela, por seu turno, estaria muito mais interessada na intimidade que ele pudesse oferecer, no abraço que ele pudesse dar, né? No carinho que ele pudesse fazer, que as preliminares fossem longas, né? Que fossem generosas. Os problemas sexuais femininos são muito frequentemente de desejo. As mulheres não conseguem desenvolver esse ciclo desejo, excitação, orgasmo e resolução, porque o bloqueio já está logo no início, logo no desejo. O desejo não se deflagra. E por quê? O homem, né, quando ele inicia uma abordagem sexual, ele já passou da fase do desejo. Vamos dizer, ele está aqui, nesse ambiente, e de repente ele se atrai, né, se sente atraído por uma moça. Ele já entrou em desejo e ele, quando vai se aproximar, ele já está em excitação. E a moça está ali, né, ainda arrumando os cabelos e ainda naquela fase do será que eu estou atraente, né? E ele já olhou lá da porta, já mirou, né? E a testosterona é um hormônio que dá essa condição de bastante objetividade em tudo, né? Não só para a busca da parceria. Nós somos mais, né, agregadoras, a gente vai pondo tudo debaixo da asa e vai, né,
nós vamos nos cercando de tudo ao redor, a gente é meio anzol, vai enganchando aqui, enganchando ali. Eles não, eles vão ali, né? Tanto que a gente está escolhendo um, acho que esse não, aquele lá, né? Enquanto você está escolhendo, né, ele já está ali, né? Já escolheu e diz, bom, é essa que vai ser minha parceira hoje. Mas aí, quando ele chega perto dela, ela ainda não sabe se quer ou não alguma coisa com ele. A hora que ele toca, a hora que ele fala na orelha, se ele for, né? Se ele souber falar, né? Porque tem uns que a hora que abre a boca a gente até queria alguma coisa, mas passa rapidamente a não querer mais. Mas aquele que, né, treinou na frente do espelho, né? Você pensa que não, eles treinam. E aí, esse momento em que a proximidade física começa a acontecer, que a mulher, ela pode não estar desejando ainda, ela não precisa do desejo, ela precisa, o gatilho da mulher é o estímulo, é a excitação que ele produz. Então, cada vez mais hoje os estudos estão mostrando que esse ciclo desejo, excitação, orgasmo, resolução é um ciclo do homem. A mulher, por conta da nossa cultura, atavicamente nós aprendemos a não ter o desejo à flor da pele, né? Não é politicamente correto que você fique, né, deixando transparecer aquilo que você quer. O ciclo da mulher, hoje em dia, nós consideramos que se inicia através do estímulo produzido ou pelo ambiente ou pela aproximação de um eventual parceiro que, ao falar com ela, ao tocá-la, ao declarar qualquer coisa, vai criando nela o desejo. Então, primeiro o estímulo, primeiro a excitação e depois o desejo. E aí o desejo leva a excitação, que leva ao desejo, que leva a excitação, podendo ou não chegar ao orgasmo. E a mulher não tem nenhuma expressão, a não ser a expressão corporal, né? E a voz, que denuncie o quanto que ela está se excitando. E também os homens, o grande mistério feminino, né? Que nós guardamos as 7 chaves, né? E teve ou não teve? Chegou ou não chegou? Aconteceu ou não aconteceu, né? E muitas mulheres nos procuram no projeto Sexualidade, lá no Instituto de Psiquiatria, do Hospital das Clínicas de São Paulo, mulheres com vida já conjugal há 10, 15, 20 anos, e essas mulheres querem ter orgasmo. E aí a gente diz, olha, pela nossa entrevista aqui, eu cheguei à conclusão que seria interessante o seu marido também vir. Porque às vezes ela não tem orgasmo, porque ele tem uma ejaculação muito precipitada, então queremos tratá-lo também, porque o problema, no caso que eu estou identificando, é mais dele do que seu. Traga ele na próxima vez que você vier. Aí ela diz assim, não, doutora, eu não vou trazer, não. Ele não acha que eu tenho problema sexual. Eu não tenho orgasmo, mas ele acha que eu tenho. E como que eu vou trazê-lo, né, e dizer para ele que faz 10 anos que eu transo com ele e eu nunca tive orgasmo, né? Então, vai ser uma situação... Então, nós temos que acabar trabalhando, né, de forma a não ferir esse segredo, esse sigilo que essa mulher tem. A mulher, dada a múltipla carga de trabalho, desde que ela foi colocada para trabalhar fora de casa, não foi uma opção, né? As guerras estavam aí, né? O poder aquisitivo baixo, o homem não conseguindo sustentar a casa, a mulher foi levada a trabalhar para completar a renda familiar. Não foi uma escolha, não foi algo que ela deliberou fazer, mas que ela necessitou fazer. A partir daí, a dupla, tripla jornada de trabalho passou a ser instituída. E essa mulher, então, simultaneamente, passou a vida sexual dela, que estava a serviço do homem, passou, ao viver socialmente, querer ter todos os benefícios que a vida em sociedade oferecia. Então, o prazer sexual, que era, né,
um privilégio masculino, deixou de sê-lo na medida em que a mulher passou a desejá-lo. Aí ela se deu conta de quanto tempo ela tinha perdido quando ela tinha uma vida muito mais tranquila, com muito mais condições de ter prazer sexual, porque prazer sexual tem a ver com estar relaxado, não estar cansado, não ter tido um dia exaustivo. E ela, que tinha uma vida até que bastante tranquila comparada com a atual, não aproveitou esse momento da nossa cultura e agora, sobrecarregada, ela muitas vezes corre atrás do seu prazer, que foge dela na medida em que ela chega exausta em casa e já não está apta para o ato sexual. Hoje de manhã eu estava dando uma aula e eu estava contando para os alunos que, eu não sei se vocês sabem, que a testosterona tem um ciclo diário. Tá? Então, os homens, ao longo do dia, produzem testosterona e a concentração máxima dela na circulação é durante a manhã. Tá? É no período da manhã. É quando o homem está lá, né, com a carga toda e justamente a hora que menos ele vai usar essa testosterona para ir para a vida, para ir para a luta, para ir trabalhar, né? Aquela energia sexual é para o trabalho, não vai ser para o sexo, e às vezes a mulher até está, né, pressentindo, né, que ele está super viril, percebendo aquela concentração toda, gostaria de fazer sexo pela manhã, mas não ocorre dada a conjuntura, dada a forma de trabalho que nós temos. Então, o que vai ocorrer é que, à noite, ele já com uma concentração menor e ela já bastante cansada, vão se encontrar sexualmente ou se desencontrar sexualmente, né? Porque esse momento é o pior momento do dia que ficou reservado para a intimidade sexual. A saída que muitos casais acabam dando é para um sexo de final de semana, com uma frequência bem menor, mas melhor qualidade do que quantidade. Não tenho nada contra essa forma de viver a sexualidade. Vocês vão me perguntar, e a mulher, ela tem pico de testosterona? Não, a mulher tem outros picos. Ela tem pico, né, ciclo mensal, onde metade do mês ela está com muita progesterona, e é aquela fase em que a maior parte das mulheres não está nada interessada em sexo. Né? A outra metade ela é estrogênica, e ali no meio tem entre uma fase e outra está a ovulação, que é o momento em que muitas mulheres se sentem mais interessadas em sexo, porque nós somos seres, né, que temos toda uma história em que a reprodução é a forma de perpetuação da espécie. Então, acompanha a nossa forma de ser, mais interesse no sexo exatamente no meio do ciclo, na passagem de um período para o outro, porque aí a possibilidade de gerarmos filhos é mais garantida. Além desse ciclo, existe o ciclo vital, que é composto pelo período gestacional, ao qual se segue o período não mais reprodutivo, que é o da menopausa. Então, cada um desses períodos é uma nova mulher, é uma mulher diferente, que precisa ser conhecida pelo seu parceiro, que precisa ser compreendida em relação a essas várias etapas. Se cada um de nós soubesse um pouquinho dessas histórias, com certeza, eu acredito que nós teríamos um relacionamento de maior entendimento, né? Se os homens conhecessem mais sobre o ciclo da mulher e clitóris, né? Se as mulheres conhecessem mais sobre esse também ciclo diário do homem e todas as suas inibições e o quanto ele se exige em termos de performance, quem sabe teríamos parceiros mais realizados e mutuamente mais realizados. Então, é um pouquinho disso, um pouquinho desses conceitos que eu procurei trazer para vocês, né? E também querendo que vocês pensassem como deve ser difícil nos dias de hoje ser jovem, não saber nada disso e se obrigar, se
se forçar, se exigir um exercício da sexualidade sem falhas, né? E é o que nós estamos assistindo, mas que, como eu disse no começo da minha fala, provavelmente isso vai mudar, porque os ciclos do sexo também são de abertura e fechamento, e a cada nova época um novo fator restritivo e um novo fator de liberação vão se sucedendo, quem sabe para manter o sexo sempre dentro de um padrão, para que ele não seja um fator muito perigoso, né? Para que ele seja sempre uma fonte de prazer, apesar de muitas vezes ele não conseguir esse seu ideal. Eu acho que não tem nada melhor que sexo, né? Não tem nada melhor do que o orgasmo que a gente tenta imitar, né? Em várias coisas, naquilo que você come, numa profissão que você abraça, em tudo que você faz e que você busca excelência, na verdade, são formas substitutivas de orgasmo, né? Que nós, seres intelectualizados, buscamos realizar, porque, logicamente, né, nós, como somos racionais, não vamos viver só do prazer da carne, mas também do prazer do espírito e do intelecto. Mas não deixem de viver o prazer da carne, porque eu acho que ele é insubstituível, especialmente quando ele vem acompanhado de um afeto recíproco. No próximo bloco, veremos o que tanto temem os homens e também o que é ser verdadeiramente uma mulher. As mulheres conquistam cada vez mais sua emancipação política, econômica e sexual. Há entre os homens aqueles que veem nessas conquistas uma ameaça. Por que os homens temem tanto a gente hoje, né? Porque a gente é capaz de tomar iniciativa. De fato, a iniciativa ainda é um fantasma, né, para o homem. A mulher que toma iniciativa é uma mulher que, na fantasia do homem, né, é mais experiente e o deixa desconfortável e também rouba a cena dele, porque essa seria no script a parte dele. De repente ela já entra e aí ele não sabe o que faz, ele não sabe trocar o papel, né? A mulher tem essa facilidade, a gente é mais artista, né? Se o cara não chega, a gente chega, né? E se ele chega, a gente recua um pouquinho para fazer o jogo. Agora, o homem fica, às vezes, completamente perplexo diante de uma investida inesperada. E aí, ele perde até, às vezes, o interesse, porque não precisa ser necessariamente porque ele é preconceituoso, mas é porque ele não sabe o que faz, não tem um repertório a partir daí, né? Muitos homens me dizem, olha, eu fiquei sem ação. Eu até continuo achando aquela pessoa muito interessante, muito atraente, mas eu fiquei sem ação, eu não sei como abordá-la. Ela me deixou sem resposta. O que é ser verdadeiramente mulher? É difícil, né, ser verdadeiramente mulher em qualquer época, porque a mulher aprendeu ao longo da história a esconder muito do que ela é, até por questões de conveniência, né? A desigualdade social e de oportunidades de homens e mulheres fez com que a mulher se submetesse muitas vezes a situações que ela não aceitava, mas que ela também não via como deixar de aceitar, porque ela dependia economicamente do homem, então deixava de ser ela para ser aquela pessoa que teria condições de continuar ligada àquele homem e mantida por aquele homem, porque não tinha uma profissão, porque não tinha uma condição de ganho, né? Hoje temos uma mulher cada vez mais, né, que pode viver mais plenamente o seu ser, porque ela é quem se banca. Eu costumo dizer que sem independência econômica não há independência política, né? Café Filosófico fica por aqui. Até a próxima semana.
Wagner Moura, no centro do Roda Viva. Amanhã, 10h10 da noite. Na hora da compra, dê preferência a produtos de empresas comprometidas com o desenvolvimento sustentável.